Cumprimentar Vossa Excelência, senhor relator. Me permita, já que estamos todos plagiando colegas, obviamente numa brincadeira saudável, plagiar Vossa Excelência também. E confirmar o que Vossa Excelência disse. Talvez nós estejamos diante de um dos depoimentos mais importantes e demolidores nesse processo da Covaxin. Então, começar dizendo que esse depoimento é absolutamente importante, como diz o nosso relator. Senhor Roberto, são tantas as artimanhas no currículo empresarial desse alegado banco, que Vossa Excelência preside, mas não é o dono, que ele compõe por si só todos os elementos comprovatórios que nós queremos para chegar à seguinte conclusão: o contrato da Covaxin era fraudulento, ele não existia por uma série de ilegalidades, faltava partes, valores sendo comercializados para serem pagos no paraíso fiscal por quem não fazia parte da assinatura do contrato e mais. Era um contrato que num primeiro momento não exigia garantia e quando exigiu garantia, teve a garantia de um banco que não é banco. Como diz a lei, só existem 3 modalidades de garantia. Nenhuma das 3 foi oferecida por Vossa Senhoria e nem por Maximiano pela Precisa. Porque Vossa Senhoria acaba de afirmar que Vossa Senhoria, o seu banco, que não é banco, é um fundo de investimentos, um fundo de... é um fundo garantidor de crédito. Consequentemente, nós estamos diante já de um contrato feito no Ministério da Saúde que não poderia sequer ser assinado. E aí eu corroboro as palavras do senador Humberto. Onde estava a assessoria jurídica? Por que Elcio Franco e Roberto Dias, especialmente Roberto Dias, assinam um contrato sem as formalidades legais? O Ministério da Saúde é tão ou mais responsável, é o verdadeiro responsável pela assinatura e tentativa de pagamento de vacinas superfaturadas no paraíso fiscal com dinheiro público. Eu estou falando de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Mas aí entra Vossa Senhoria. E eu quero aqui dizer que, nesse momento, toda a responsabilidade do lado de cá do balcão, do lado de cá da iniciativa privada, recai sobre Vossa Senhoria. Vossa Senhoria reflita bastante até o final da CPI, se não tem que abrir um pouco mais as informações para saber que, embora a presidente não seja dono, e quem é o dono do FIBBank, para que nós possamos rastrear. Porque, veja, pela lei, o FIBBank não é banco, e pela lei não tem rastro. Nós procuramos esse rastro para confirmar o capital social. Então, um banco, a princípio, fake. Mas é mais. Eu diria até que são tantas as mudanças dos sócios, e vai mudando tanto, que eu não sei se quando Vossa Senhoria sair daqui, Vossa Senhoria ainda estará respondendo como presidente do banco. Desde o início da existência desse FIBBank, nós temos aqui que lembrar que nós temos sócios à la viúva porcina, né? Foram sem nunca terem sido. Nós estamos falando de Geraldo, que é do sertão do Alagoas, um homem simples, como vimos, que foi tentar pedir um seguro-desemprego e falaram: meu amigo, quem tem um capital como o senhor, não pode ter seguro-desemprego. Teve que recorrer à justiça, teve uma liminar garantida pela justiça para poder ter direito a retirar o seu nome, que foi indevidamente colocado na razão social da primeira empresa, Brax. E o que é pior, né? Tentaram por 15 meses citar a empresa para poder o processo andar e não conseguiram. Então, essa é uma constatação que precisa ser feita. E também a Alessandra. A Alessandra, da mesma forma, conseguiu, com base em liminar, dizer: eu não sou sócia. Então, quando o FIBBank pega uma self company, uma companhia de prateleira, para iniciar um lastro financeiro que não existia, porque eram 2 pessoas que disseram: eu não sou. O capital social inicial dessa empresa é de 10 milhões de reais. E começa perante, nessa transação, com uma empresa que não existia, que os sócios não eram sócios, que não havia capital social, consequentemente, esse mesmo fundo, FIBBank, ele não existe. Mas é mais do que isso. Ele deixa de ser uma companhia limitada para ser uma sociedade anônima. Talvez aí seja a única verdade desse fato. Ela é realmente anônima, a ponto da gente não conseguir achar que sequer quem são os donos, quem são os sócios, quais são os imóveis, onde estão os imóveis colocados, registrados na junta comercial e colocados aqui como fazendo parte do contrato social de 7 bilhões e meio de reais. Vossa Senhoria nem sabe. Quando aqui foi perguntado, Vossa Senhoria conhece o terreno de Curitiba? Vossa Senhoria disse o quê?
que nunca fui para Castro conhecer esse terreno, mas conheço ele via georreferenciamento. E o inicial de Curitiba, não é Castro, é Curitiba, que foi parar lá em São Paulo. Vossa Senhoria nem sabe que depois o banco que Vossa Senhoria preside mudou a matrícula de Curitiba para São Paulo, para falar esse mesmo imóvel direitinho. Ah, não era em Curitiba, era em São Paulo. Então, esse banco, por tudo que nós estamos vendo aqui, realmente a única coisa que tem de verdade é que Vossa Senhoria acertou quando transformou a UFIB Banking Limitada em uma sociedade anônima. Ela é anônima e ela não existe. Só falta uma coisa para terminar. Vossa Senhoria passa, ou o banco passa de um capital social de 10 milhões, que não existia, para 10 bilhões, com lastro em patrimônio que ou não existia, não, matrícula vai lá, esse imóvel não existe, ou está em nome de terceiros que não tem nada a ver com o banco. E aí só falta uma coisa para terminar. Nós acrescentamos 3 zeros, de 10 milhões para 10 bi. Quem sabe agora nós consigamos colocar o verdadeiro dono desse imóvel, né, e aí aumentar mais 3 bi. Nós vamos passar para quanto? Ao invés de 7 bi, 7 tri, e aí, quem sabe, registrar terrenos da Lua, que só lá para valer alguma coisa em torno disso. Então, por todos os meios, eu gostaria aqui de rapidamente passar para que nós possamos entender do que nós estamos falando. E por que isso tem a ver com a Covaxin, e por que isso tem a ver com o Ministério da Saúde, o grande responsável por isso tudo. Se puderem passar, por favor. Muito rapidamente, algo que foi dito aqui, mas com alguns detalhes. A empresa de 2015, que era uma sociedade limitada, ela passa em 2016 a uma sociedade anônima. Ela era Brax. Essa Brax tinha Alessandra e Geraldo, que já disseram que eram laranjas, nunca assinaram documento, então houve falsificação das assinaturas. E ela tinha um capital social de 10 milhões de reais. Está desse lado aqui. Do lado direito, ela virou uma SA, ela passa a ser FIB Bank Assessoria. Nessa assessoria de negócios, depois ela vai e modifica também a razão social, não coloquei aqui porque as lâminas não permitem, basicamente para compra de venda de imóveis próprios e gestão administrativa de propriedade imobiliária. Atualmente, esses sócios viram Pico do Juazeiro e MB Guaçu. MB Guaçu é o que mais importa, porque tem 96% do capital. Aqui começa a entrar depois Vossa Senhoria. Vossa Senhoria começa a gerir a partir daqui. Ela simplesmente, em 3 meses, ela sai de um patrimônio de 10 milhões para um patrimônio de 10 bilhões, mais de 1000%. Integralizados 7,5 bi e 2,5 bi a integralizar. É importante isso. Já foi um milagre do novo presidente. Da multiplicação, não dos pães, né? Mas da multiplicação da corrupção. Passando adiante, já falamos aqui, inclusive dos dois, aqui vem um certo propósito, a princípio doloso, em cima de toda essa transação. Esse capital está, no caso da Guaçu, eu não sei se está na outra, não, pode passar mais uma, por favor, que é a última lâmina. A próxima. Então volta antes, eu já falo da matrícula, que é a última. No caso da Guaçu, integralizou 7.200 numa matrícula de um imóvel em Curitiba e Pico 300 milhões com imóvel na comarca de Castro, no Paraná. Então, num primeiro momento, pode voltar. Todos estão registrados no estado do Paraná. Pode voltar, por favor. Tanto os imóveis da Pico quanto do Guaçu. Pico 7 bilhões e 200 e Guaçu, Pico entrando com 300 milhões e a Guaçu entrando com 7 bi e 200, todos em imóveis nas matrículas do Paraná. Aí começa quando Vossa Senhoria entra. Vossa Senhoria entra em 2017. Aí tem que legalizar o mal feito. Não estou dizendo que é Vossa Senhoria. Por quê? Porque as pessoas mencionadas começam a se incomodar. Eu não sou sócio, eu não participo, essa matrícula não existe. Vem a corregedoria dos cartórios e diz: tem alguma coisa errada. Não existe 13º cartório em Curitiba. Para no 9º, eu acho. E o que vocês fazem? Outra questão. Aí o que fazem? Lá em 2018, a Guaçu, que tem um patrimônio de 7 bi 200 em Curitiba, diz: não, houve um equívoco. Sabe aquele patrimônio enorme de 2.000 hectares, 48.800 metros quadrados? Ele não é em Curitiba. Ele saiu voando para Curitiba. Na realidade, é um imóvel voador. Na realidade, ele é de São Paulo.
E aí começa a tentar consertar. Só que quando a gente chega nesse imóvel de 7.200 em São Paulo, senadora Soraya, a gente vai no 11º cartório de São Paulo e vê que o proprietário não é o Fibbank e não é o Iguaçu. O proprietário é um senhor chamado, pode ir na última lâmina, por favor, Durval Falsarella, que transferiu o imóvel para Azul Real Celeste Participações Limitadas. Em nenhum momento aparece aqui o Fibbank. Ou seja, o principal lastro financeiro, o principal capital social de 10, que era 7.200, ele até existe, mas ele não é de vocês. Ele é de uma terceira pessoa, Durval Falsarella, que depois passa para Azul Real Celeste. O cartório era em Curitiba, foi parar em São Paulo. E os 300 milhões da Juazeiro, que parece-me que é algo em torno desses alqueires. Ele estava localizado em Castro, esse aí não é voador, esse imóvel é fixo, ele é imóvel mesmo, ele não é móvel, ele continua em Castro, mas tem que modificar todas as matrículas, porque a Corregedoria da Vara de Registros Públicos vai lá e fala assim, esses móveis existem mesmo? E suspende a princípio as matrículas. Aí vem outra ratificação em 2019 para tentar corrigir lá em outubro de 2019 todas essas questões. Ou seja, diante aqui de uma suposta inexistência do imóvel que estava registrado errado e de lá de imóvel que não faz parte, ao final, para finalizar, o que vossas senhorias fazem? A última lâmina, por favor. Não foi colocado? Não tem problema, eu posso... Aí vem a cereja do bolo. Nós precisamos arrumar tudo. Ah, não, nós não temos integralizado, senador Renan, não está integralizado no patrimônio. Não está totalmente, é a ser integralizado em moeda corrente em 5 anos. Aí eles tentam consertar, senador Humberto. E aí onde se lê, ele faz uma correção dos valores dos alqueires, para mais, para justificar o valor. Eu conheço um pouco de terra, de questão imobiliária, eu não conheço nenhum 2.000 alqueires paulistas que possa valer, a não sei que seja exatamente dentro da cidade de São Paulo, que possa valer 7 bilhões e 200 milhões de reais. Aliás, se quiser no meu estado, tem muita terra, 2 milhões, as terras comparadas a São Paulo, 2.000 hectares, que eu te garanto que deve ficar em torno de 200 milhões, 250 milhões de reais, dependendo da área. Estou falando das áreas mais nobres, terra roxa, considerada uma das melhores terras do Brasil. E por fim, aí o que vem? Também em relação ao capital, onde se lê 10 milhões, aí diz, agora pode dizer que é 10 bi. Por quê, senador Humberto? Porque ele ainda não tem. Porque ele mesmo disse que vai integralizar em moeda corrente em 5 anos. De tudo isso, eu quero me dirigir ao depoente para dizer que todas essas, e eu tenho aqui matrículas, coloco à disposição, tem um dado também que me chama a atenção. Essa matrícula transcrita em outubro de 2019, lá em São Paulo, que esse 7.200, está transcrito numa compra feita também por Antônio Pereira Fraga e Gustavo da Veiga e sua mulher. Vale a pena depois investigar para tentar entender essas pessoas, porque depois disso, parece-me que essas pessoas lá atrás teriam vendido, aí sim, para aquela empresa que mencionei. Então, senhor presidente, eu vou ficar dentro do meu limite temporal. Não acho esse assunto grave, acho esse assunto gravíssimo. Isso aqui, nós não precisaríamos, se nós não fôssemos uma comissão parlamentar de inquérito, nós poderíamos passar por aqui, do Senado Federal, mas nós somos. Nós temos respeito com o dinheiro público. Nós temos respeito com a dor e com a saudade que os familiares dos 575.829 mortos estão sentindo nesse momento, que na hora do almoço vão olhar para a mesa e não vão ver um dos seus entes queridos sentado. É por isso que esse depoimento de hoje, o Fibbank, não pode parar por aqui. Nós temos que descobrir se a Iguaçu tinha a maior capital e esse Sebastião e o outro nome que eu não me lembro, que são considerados aí dessas propriedades. Se eles não são os verdadeiros donos, quem são os verdadeiros donos? Se eles estão dentro dos corredores escuros de Brasília, no Ministério da Saúde, negociando não só essa, mas outras vacinas superfaturadas. E mais, senhor Elcio Franco, senhor Roberto Dias e ministro Pazuello tem que estar os três sentadinhos aí, ó. Os três, para dizer por que
Se o jurídico disse que não podia, que a garantia não tinha que ser bancária, não podia ser de fundo de crédito, não podia ser fidejussória, por quê que se aceitou o FIBBank como garantidor fora do prazo? Por que não ouviram o jurídico? Por que queriam emitir uma invoice para pagar em paraíso fiscal para uma empresa que não constava no contrato? O que está por trás disso? Por que negociaram lá com o seu Laurício, quando a circular do Elcio dizia que era tudo com ele? Por que depois, e só depois, e aí eu concordo com o senador, eu já falei mais de uma vez aqui para o Eduardo Girão, por que Wagner do Rosário, da CGU, foi numa coletiva, ao invés de defender o dinheiro público, ao invés de defender as vítimas dessa mortandade, defendeu ministro da Saúde, contrariando todos os pareceres dos seus subordinados. Os seus advogados da União, da Corregedoria, fizeram o dever de casa e falaram: peraí, por que vocês esconderam a nota de reunião que teve com o Maximiliano, a primeira, que dizia que o valor da Covaxin era de $10 e não de 15, e depois passou para 15, no aumento de 50%? Por que vocês esconderam documentos? Quem são os agentes públicos responsáveis pela omissão? Está lá, não sou eu, é a CGU. Está lá, porque deu garantia, por que não justificou preço, como diz a lei de licitação, e depois de todas as considerações, e diz que abriu um processo investigativo, porque Wagner Rosário vai numa coletiva e diz e defende o governo federal e o Ministério da Saúde, não o dinheiro público para o qual ele foi constituído corregedor. Afinal, ele também recebe do dinheiro do contribuinte brasileiro. Eu deixo nas minhas considerações finais agradecendo o senhor Roberto, mas pedindo encarecidamente: repense, porque Vossa Senhoria hoje sai daqui como grande vilão do processo. Hoje, por representar e ser presidente da FIBBank, tudo isso recai nas costas de Vossa Senhoria. Muito obrigada. E ganha pouco. Para isso, só ganha R$4.000 por mês. Aí precisa saber se os acréscimos estão sendo dentro do sistema tributário, se não está tendo sonegação fiscal também, se ganha por fora, né, senhor presidente?